TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o inspetor Silvio Costa, que é responsável pelo policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em especial aqui em Alagoas. E o programa, inspetor, seja bem-vindo. O programa, como eu sempre digo, é bastante dinâmico. Eu já vou começar lhe fazendo uma primeira pergunta. O senhor poderia dizer como foi o movimento nas estradas durante o período do Carnaval que se encerrou na semana passada? O movimento foi intenso, mas atendeu a nossa expectativa, ao planejamento nosso. Estávamos esperando esse número de veículos visitantes. Aliás, o senhor fez uso aqui da palavra que nós mais gostamos aqui nesse programa, planejamento. No dia em que nosso Estado planejar a segurança pública, a gente vai ter índices muito menores. Leonardo? Boa noite a todos, é um grande prazer ter aqui o nosso convidado. Boa noite, Esperon, é um prazer tê-lo de volta aqui, hablando espanhol, com muita experiência de vida que depois os nossos telespectadores aproveitarão certamente. Ao nosso convidado, eu gostaria de indagar que o senhor explicasse ao telespectador qual é a missão constitucional da Polícia Rodoviária Federal, o que ela faz no seu dia a dia, na sua atividade rotineira, para que não tenhamos dúvida da atividade do policial rodoviário federal.
A principal atividade da Polícia Rodoviária Federal, a atribuição da Polícia Rodoviária Federal é garantir a fluidez com segurança nas rodovias. Com isso, aumentar a sensação de segurança, seja combatendo o crime, do modo geral, crime ambiental, crime contra a pessoa, o assalto ou roubo ao longo das rodovias e tentar minorizar o máximo possível a consequência, a gravidade dos acidentes nas rodovias através de prevenção, de planejamento. Gostaria de perguntar também, porque o senhor está vindo agora, chegando aqui ao Estado, nessa nova gestão da inspetora Vera, né? Eu gostaria que o senhor falasse acerca disso, quais são as ideias a serem implantadas aqui no Estado, que pode ser aproveitado, que tem que ser movimentado, oxigenado, nessa mudança aí de gestores. Hoje a inspetora Vera, né, nos passou algumas atribuições, delegou algumas ações, que a principal dela nós temos um efetivo hoje de Alagoas muito bom, né, nós conhecemos, rodamos o país todo já, o efetivo é bom. Nós hoje estamos trabalhando com levantamentos de pontos específicos, crimes, acidentes e alguma particularidade de alguma região do nosso estado aqui, de Alagoas, fronteira com Pernambuco, ou com Sergipe, ou com a Bahia, a fim de coibir a violência como um todo, principalmente a questão do crime. Mas, inspetor, o senhor comenta que há um contingente razoável, mas ultimamente a gente tem observado em alguns postos, né, da Polícia Rodoviária Federal a presença de apenas um, às vezes 2 policiais rodoviários. Isso é um novo planejamento que vocês estão preparando ou ainda há uma questão da vinda de novos policiais para cá? Por que ocorre isso ainda, de vermos 1 ou 2 policiais em cada posto ainda? Acreditamos isso que seja um pouco a questão de planejar, redistribuir o nosso efetivo. Não está ainda contente, é lógico, gostaríamos de trabalhar hoje com cada posto com 5 ou 6 policiais, não estamos ainda nesse número, mas dentro de uma realidade nacional, Alagoas tem, pelo tamanho da frota e a malha viária, estamos numa situação regular para boa. Então, o que está nos faltando hoje identificar os pontos e colocar os policiais exatamente nesses pontos. Não adianta nós termos 5 policiais nos postos e os pontos estarem descobertos. Nós estamos colocando as rondas para serem mais ativas e aí evitar que aconteçam, seja o crime, seja o acidente. Nós estamos trabalhando hoje com a ideia de proatividade, não de reação. Nós querendo hoje, as viaturas nossas percorrem praticamente o trecho todo que ele é da circunscrição de cada delegacia. É interessante. O Leonardo sempre faz uma crítica aqui, e eu observei recentemente no posto rodoviário federal ali de São Miguel dos Campos, a presença de um segurança privado. Eu acho que ele atua cuidando, né, da logística ali, do prédio, né, da parte imobiliária daquele posto. Eu pergunto ao senhor, apesar aqui do nosso consultor ter uma certa resistência com relação a isso, o senhor vê isso como um bom resultado? Nós temos uma preocupação aqui, que é citada sempre pelo Leonardo, com relação a termos uma pessoa de fora, dentro daquela unidade. A gente tem armas, a gente tem demais equipamentos. De que forma o senhor vê a presença de uma segurança privada dentro de uma instituição policial? São formas de otimizar o efetivo, né? Como há previsão do governo de voltar com os concursos e assim suprir ao pouco a necessidade de todo o Estado e do Brasil todo, nós temos que pensar que um policial parado ali, o salário hoje não é pouco, para mantê-lo ali tomando conta de patrimônio. Então, o acesso a esse agente terceirizado, ele é limitado a algumas áreas. Então, algo mais de interesse somente da polícia, de interesse da Polícia Rodoviária Federal, essa pessoa terceirizada, ele não tem acesso. Ele é feito para nos ajudar na questão da guarda externa, né? Bom, fiquei muito feliz com o comentário, Leonardo, que ele fez e espero poder dizer isso com relação aos policiais militares e civis um dia, que estão ganhando bem. Em breve, espero. Alguém aí pode dizer isso ao governador e quem sabe logo, logo teremos uma remuneração melhor. Mas eu comentei seu nome e gostaria que você comentasse sobre essa citação que eu fiz aí da sua preocupação. Não, Esperão. Eu faço um comentário em relação à realidade estadual, em que entendo que quando você contrata um vigilante armado dessas empresas terceirizadas, o custo
muitas vezes fica bem mais elevado do que se você chamasse um policial aposentado que está disposto a retornar ao trabalho. Nós vimos e criticamos aqui ano passado aquela gratificação que foi oferecida a policiais aposentados no valor de R$700 para que o policial voltasse, que é um valor muito reduzido para esse retorno à atividade, mas sabemos que um segurança armado desse, muitas vezes, custa um valor várias vezes superior a isso. Seria interessante pagar um policial que às vezes está voltando até por R$700, se você pagasse R$1.500, R$2.000, ainda seria mais barato que o vigilante privado. Isso para a realidade da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária Federal, felizmente, tem uma realidade superior. Ficamos contentes com o profissional tendo o seu devido reconhecimento. E, como você falou, espero que logo chegue para o policial militar e para o policial civil. A Polícia Federal também utiliza, você vê na portaria daquele belo prédio da Polícia Federal, um vigilante privado, porque você não vai deixar um policial federal capacitado para investigação ali na portaria. Isso, nesse caso, a gente concorda. Agora, o que eu estou dizendo é essa realidade de você usar um vigilante privado ganhando mais do que um policial aposentado poderia ganhar e contribuir, talvez, de uma forma melhor. A questão é só essa. Para aqui explicar ao nosso telespectador, para dar uma noção da atividade da Polícia Rodoviária Federal no estado de Alagoas, eu lhe indagaria, inspetor, qual a capilaridade da PRF aqui no nosso estado? Onde ficam localizados os postos ao longo do interior, nas rodovias federais? Como é essa distribuição? Hoje a Polícia Rodoviária Federal de Alagoas está distribuída em todas as principais rodovias, 316, a 101 e a 104. Então nós temos postos em Maceió, nós temos postos em União do Palmares, nós temos postos em Palmeira dos Índios, Alagoas e São Miguel. Nós temos São Sebastião. O objetivo é reorganizar esses postos. Não é o aumento dos postos que vai garantir a segurança, mas sim a nossa ostensividade, a nossa presença no dia a dia, ao longo de todo o trecho, para garantir a segurança. Então nós temos hoje funcionando 6 postos no estado. Me chamou a atenção recentemente, inspetor Silvio, a gente observou que o posto lá de Novo Lindo foi desativado. Eu confesso que expressei à pessoa que estava comigo naquele momento a minha preocupação por se tratar de um posto de fronteira, e eu pergunto ao senhor, aquele posto, ele sendo desativado, ele não vem realmente fazer falta a essa demanda que nós estamos aqui de problemas na segurança? Aquele posto ali funcionando não seria um pouco melhor? Quando nós viemos para cá, que eu vim para cá em dezembro, aquele posto já estava desativado. As informações que a prestação de serviço daquele posto não estava atendendo às necessidades. Não havia condições de o contingente mantê-lo lá, da mesma forma que a instalação daquele posto não foi bem estudada, não foi planejada, foi construído a toque de caixa, né? Então talvez isso ele não estava conseguindo atender a polícia. E a polícia trabalha através de objetivos, e ali ele não estava conseguindo atender. Foi então o pessoal remanejado, distribuído, e hoje o que nós precisamos fazer é a redistribuição do efetivo para que possa atender lá com segurança, tanto para a população, mas também para o policial. Aquele posto não oferece condições de segurança nem mesmo para o agente que for trabalhar lá, né? Então, essa necessidade, né, nesse eixo da 101 que está descoberto ali no posto de Novo Lindo, ele vai ser suprido com presença ostensiva de viaturas rondas. É interessante, isso realmente é planejamento. Agora, me fez lembrar, desde a minha infância, e faz bastante tempo, né, Leonardo? A gente observava assim, sempre numa fronteira, na mudança de um estado para o outro, a gente tinha a presença de um posto policial rodoviário federal que, de certa forma, nos ofertava uma sensação de segurança. Então, por isso a minha pergunta e a minha preocupação. Mas o senhor quer dizer, então, que essas rondas vão suprir a ausência efetiva daquele posto, é isso? Sim. E muito bem lembrado, porque tanta preocupação na proteção à sociedade, mas também o próprio funcionário, o próprio policial rodoviário federal, né? Quando ele vai fazer uma abordagem, sendo 1 ou 2 só, eu confesso que vejo isso com muita preocupação, né? A gente sabe que hoje o infrator está aí com a reação muito rápida, muito bem armado, e é difícil, né, você ter uma abordagem feita por 1 ou 2 policiais. Então é interessante essa preocupação. Leonardo. Inclusive, Esperão, em relação ao que você está falando, não há mais aquele respeito à polícia que havia outrora ou que ainda existe em outros países, né? Nós vemos na cobertura jornalística ou até mesmo nos filmes
Nos Estados Unidos, por exemplo, o policial trabalha sozinho, apenas com uma câmera em sua viatura e vai na residência alheia sozinho. Aqui no Brasil isso é impensável, né? Porque a vida do policial colocaria em risco e, havendo uma adversidade, aquele profissional e sua família que sentirão e as coisas seguem. O infrator, muitas vezes, quando pego, são aquelas penas reduzidas que nós já conhecemos, infelizmente. Mas já que falamos aqui dos postos da PRF, eu indagaria ao inspetor acerca dessas duplicações que nós estamos tendo no Estado. A PRF vai ser atingida de alguma forma? Algum posto terá que mudar de local em razão da duplicação, fato que está acontecendo em outros estados do Brasil? Sim, nós temos aqui, já é certo, né, o posto de São Miguel, a rodovia passa colado ao posto, então já, assim, projeto de reinstalação do posto. Razão do estudo de cada particularidade, nós ainda não temos certeza se vai, quando continuar a obra, se ele permanece naquela região de São Miguel ou nós busquemos um outro local para a sua instalação. Mas sim, ele vai ser removido de lá. Daquele ponto ele vai ser removido. Aquela conversa que nós sempre temos aqui de integração, talvez a PRF não tenha sido chamada no momento do planejamento da duplicação. Pode ter acontecido isso, né? Que é uma obra que já acontece, já vem há alguns anos. A gente sabe que essa sensação de segurança, como foi dito aqui pelo senhor, ela se faz na presença do policial. Então, eu confesso que quando vejo um posto de Polícia Rodoviária Federal, eu me sinto mais tranquilo, me sinto mais seguro. E acredito que isso deve ser pertinente a toda a sociedade, né? Algum comentário mais, Leonardo? Não sei disso. Bom, a gente vai agora a um breve intervalo e volta já já. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. TV Farol, a TV feita pra você. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224.
voltamos à nossa entrevista, hoje com o inspetor Silvio Costa, que é responsável pelo policiamento e fiscalização, agora na gestão da superintendente, a Policial Rodoviária Federal Vera Sela. Inspetor, eu gostaria que o senhor comentasse, a gente aqui sempre fala, eu sou um árduo defensor de blitz, né, dessas operações em que o condutor ou mesmo o cidadão, de toda forma, é abordado, e eu sou indiscutivelmente um árduo defensor dessas operações de lei seca. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Esse momento que nós vivemos agora nesse último carnaval, o senhor pode acreditar a também essas operações de lei seca, a gente pode ter essa redução da gravidade dos acidentes, isso devido também a esse tipo de operação? Sim, só que junto com a lei seca em si, a própria ostensividade das ações, a rotineira acontecimento das ações, de manhã, à tarde e à noite, todos os dias, aí independente se for lei seca, não, né, ela nos dá ferramentas para que nós possamos cumprir a nossa função. Mas a ostensividade ela é muito importante, muito importante. A rotina de manhã, à tarde e à noite, todos os dias da semana, esse sim nós conseguimos fazer e isso é o que está ajudando aí na redução. Leonardo. Enquanto membro da Polícia Rodoviária Federal, acredito que o senhor tenha ficado bem satisfeito com essa nova lei seca, com mais rigor, né, no combate ao álcool, a mistura do álcool com a direção do veículo automotor, não é verdade? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso nos dá mais garantia para poder cumprir essa nossa função. Nós não estamos aqui querendo proibir ninguém de beber nada. O problema é que não pode uma pessoa, de modo irresponsável, escolher pôr em risco a segurança dos demais usuários, né, das demais pessoas que usam a via. Ele não é o único, né, que tem o direito de poder o ir e vir com segurança. Ele bebe e atropela a filha de um outro, que não tem nada a ver. Não pode. Isso aí as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade no contexto geral, a sua responsabilidade social com a segurança do próximo, para poder todo mundo viver de modo pacífico. Rapidamente, até porque não sei o que acontece, porque geralmente essas pessoas embriagadas, quando se envolvem em acidentes, seja atropelamentos ou colisões, eles quase sempre saem imunes, né? E terceiros que nada tem a ver com aquela conduta de ingestão de álcool e direção, muitas vezes morrem, né? O que é triste. Esperão, inclusive, já até presenciou coisas do gênero, né? Inclusive, eu ia comentar sobre isso, é a chamada lei de Murphy, né? O cara bebe, se embriaga, e vem aí uma família da igreja, vem uma família do seu momento de lazer, e são eles, né, esses que morrem, os que não causaram o acidente. Mas, inspetor, falando bastante aqui, que somos fãs aqui dessas operações de lei seca, eu agora vou para o inverso. Eu vou para uma situação em que eu confesso sou avesso. Essa situação de bloqueio nas estradas, nas nossas rodovias. Muitas vezes a gente sai daqui, vai a Recife, vai a Aracaju, né, com um determinado tempo aí cronometrado, e aí chegamos no meio do caminho e encontramos lá umas instituições, uns grupos, uma comunidade que para toda uma rodovia, causa todo um transtorno a quem tem o direito de ir e vir, né? Também ocupa todo o aparelho da Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. De que forma a Polícia Rodoviária Federal vê esse tipo de acontecimento que tem sido uma constante? Olha, nós somos aí, ficamos no meio desse fogo cruzado, né? Mas para a Polícia Rodoviária Federal, realmente, todo o aparelho da polícia é remanejado para esses locais para fim de garantir a segurança, principalmente do cidadão de bem. Nós temos ali pessoas que têm o direito de manifestação, é garantido pela Constituição, a questão da manifestação, só que às vezes, na sua impetuosidade, no seu afã, acaba trazendo transtorno para as pessoas que não estão tão próximos da necessidade, nem sabem por que estão sendo ali barrados. A inspetora Vera tem buscado com o nosso núcleo de apoio técnico, juntamente aí entrar em contato com os Ministérios Públicos Federais, estaduais, onde couber, para que nós possamos garantir a fluidez, nesses casos, um pouco mais rápido, né? Para que o transtorno daquele primeiro momento do bloqueio seja resolvido o mais rápido possível, com o menor índice de violência possível, porque se as pessoas, os manifestantes, têm o problema deles, todo mundo também tem seu problema, né? E não é correto aí ser uma via toda, milhares de pessoas sofrerem por um problema que de repente seja ali localizado, é uma questão política, é uma questão judicial ali, uma pendenga judicial, e todo mundo ser envolvido nesse bolo aí
trazendo prejuízo para todo mundo. Inspetor Silvio, então eu vou deixar aqui uma sugestão. Será que não seria interessante que a Polícia Rodoviária Federal criasse uma campanha orientando, né, essas comunidades, esses grupos, essas instituições, de que um certo procedimento, ocupação de parte da via e não na sua totalidade, de repente a gente teria aí uma redução do estresse, né? Porque eu acho que o direito de ir e vir, né, cabe a todos. E a gente acaba sendo prejudicado por essas situações sem deixar, obviamente, né, de respeitar os anseios e as necessidades, que muitas vezes só são ouvidas dessa forma também, né? Sim, às vezes no desespero eles usam dessa ferramenta. A sugestão é interessante, com certeza será observado, algo assim a ser observado, buscar uma integração com esses grupos, que o interesse deles não passe desapercebido, seja da mídia, seja da sociedade, mas ao mesmo tempo que eles compactuem também com a questão de que tem o outro lado também passando por problema, né? Todos nós somos vítimas dessa situação. Aliás, eu vou aproveitar e parabenizar aqui o inspetor Silvio. Já 2 comentários nós fizemos aqui, íamos chamá-lo aqui de chefe do setor de policiamento e fiscalização e ele pediu que o chamasse de responsável pelo setor. E a outra é a questão de planejar. A gente sabe que Alagoas só vai mudar no dia que realmente tivermos aqui gestores que planejem. Bombeiro, só mesmo o Coronel Luiz Antônio. Esse é bom no que faz, né? Esse é bom. Leonardo, quer comentar? Queria indagar o nosso convidado, porque o Brasil tem uma assustadora média de mortes no trânsito. São mais de 40 mil óbitos anuais relacionados ao trânsito brasileiro. Muitos deles em rodovias federais. Aí eu indago ao nosso convidado o que fazer, o que a PRF pode fazer, ou tem feito, para tentar reduzir esses números avassaladores, chocantes, que são muitas vidas indo embora, às vezes de forma... poderia ser totalmente evitada, mas não estamos conseguindo. Hoje, o nosso principal objetivo é fazer as campanhas, primeiro de mídia, né, algo que nos ajuda muito. O segundo é voltar a integrar as nossas ações juntamente com os órgãos gestores de trânsito, seja os municipais, os estaduais, mas também a questão dos órgãos que mantêm a estrutura viária, seja o DENIT, seja o DR, para que nós consigamos garantir a rodovia de modo que seja uma fluidez segura. Né? Nós temos aí um problema muito grave na questão de engenharia, que tem que ser revista. Nós temos questão nossa, da distribuição de efetivo nosso, que tem que ser revisto. Né? E também alguns planos, que também não sei se surgiria de imediato o efeito tão esperado, que são as campanhas de educação de trânsito e também as nossas ações de educação dentro de alguns estabelecimentos, para tentar mudar, se não essa geração que hoje está aí no volante, mas com certeza a futura. E irmos até as escolas, centro de educação, e começar a levar a mensagem para começar a transformar o pequeno condutor, o futuro condutor. Eu achei interessante a sua observação quando o senhor fala da importância da mídia, né? Tanto na iniciativa privada, a gente sabe que empresas, quando estão com dificuldades, ou até mesmo quando estão vendendo muito bem, para se manterem nesse nível, é importante que façam a divulgação, né, em mídias diversas. E assim funciona também o serviço público. A Polícia Federal precisa também de uma boa assessoria, de uma boa estratégia de mídia, porque a gente sabe que isso traz resultados. Eu gostaria que o senhor comentasse com relação, quando o senhor fala em planejamento. O senhor falou numa probabilidade de remanejamento desse contingente, que o senhor disse que não é pouco aqui em Alagoas. Até fiquei surpreso, fiquei feliz de saber. Eu pergunto ao senhor, o senhor entende que abordagens em pontos diversos, fora dos postos policiais rodoviários, o senhor acha que é importante que se façam blitz e abordagem? Eu estou lhe dizendo isso porque sou realmente um defensor desse tipo de procedimento policial. Sim, nós acreditamos, eu venho do estado do Mato Grosso do Sul, onde, para ser sincero, os postos nossos, fica um agente apenas para atender o usuário que vai em busca de alguma informação. 90% a 95% das nossas ações de policiamento no Mato Grosso do Sul, que é um estado grande, com rodovias enormes, uma cidade a outra de vocês aqui 3, 4 quilômetros, 30 quilômetros, 15 quilômetros, estão próximos uma cidade da outra. No meu estado é 100, 150, 200 quilômetros, um trecho. Então, as ações de policiamento é feito nesses trechos ao longo da via. Através de estudos, você sabe onde está acontecendo as ocorrências e vai lá naquele local para não acontecer. Né? E essas abordagens nesses pontos traz o efeito da redução da violência do trânsito e também do crime. Né? O pessoal preparado já vai com as viaturas em condições, se necessário, uma remoção, se necessário, a prisão, os veículos adequados. Nós temos aqui no estado veículos adequados que podem atender
o cidadão lá onde ele precisa, lá na rodovia, que deixamos os postos apenas para informação, para tirar dúvida, tirar um documento, a cópia de um documento, mas nós queremos nossos policiais lá no ponto onde está tendo problema. Inspetor Silvio, a gente pode dar então uma boa notícia aqui ao alagoano, que em breve aí, com base nesse seu estudo, nesse seu planejamento, o senhor vem comandando aqui esse setor, em breve nós teremos essas abordagens, a gente vai ver um pouco mais o Policial Rodoviário Federal atuando, porque, como o senhor disse, uma boa atuação lá no Mato Grosso, lá nas fronteiras, a gente teria aqui um Alagoas bem melhor, com menos crack, com menos armas, né? Porque não fabricamos nem crack e nem armas aqui no estado. E, no entanto, as delegacias estão aí diariamente fazendo essas apreensões. Exatamente. A ideia nossa, o objetivo nosso é esse, alcançarmos, reduzirmos a violência, reduzirmos o crime, lá onde, historicamente, ele tem mais probabilidade de acontecer, que é ao longo do eixo da via. E são pontos interessantes, são cruzamentos, são acesso a algumas outras cidades, algum cruzamento que não chega até o posto, então nós temos que saber onde é que estão esses pontos e ir lá e fiscalizar naqueles pontos. O senhor me deixou muito feliz quando fez esse comentário. Vou cobrar o senhor e a superintendente Vera para que a gente possa ver essas abordagens em breve aqui. Inclusive o juiz Jorge Tenório esteve aqui conosco, aliás, a gente manda aqui um carinhoso abraço. Ele dizia isso, né, que comprou um carro aqui em Maceió e precisou ir ao Piauí, esse carro ainda não tinha sido emplacado, foi de Alagoas ao Piauí, retornou sem sequer ser abordado com um carro sem placas. Então, vejam como se põe em risco, quantas coisas poderiam ter sido transportadas num carro desse tipo, não é? Leonardo. Inspetor, Maceió tem a peculiaridade de possuir uma rodovia, um bom trecho de rodovia federal, no caso a 316, urbano, que é a Via Expressa. Essa particularidade é um complicador para a atuação da Polícia Rodoviária Federal, já que ali existem vários outros crimes, não só aqueles relacionados ao trânsito? Sim, é um complicador, né? Só que Maceió, no país inteiro, a situação de Maceió se repete. Aqui é no Pará, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São Paulo ali, né, você tem rodovias federais que são cruzadas por centros urbanos. Há problema sim, né, inclusive nos toma muito tempo essa questão da presença da PRF nesses pontos, principalmente que em questão você passa a maioria do tempo atendendo acidentes de pequenas proporções. Existe hoje uma conversação aí bem adiantada entre nós, o DENIT e a Secretaria, a Superintendência de Trânsito do município, para que haja a possibilidade de que eles, através de convênio, eles venham nos auxiliar na questão da fiscalização para que nós possamos tirar um pouco esse efetivo que hoje são 2, 3 viaturas, são 6 a 8 policiais trabalhando diuturnamente apenas para atender as ocorrências da 316 nesse perímetro urbano, a 316 ou a 101, ou aliás a 104, no perímetro urbano. Então, havendo aí essa conversação ao longo desse ano, acreditamos que chegamos aí no denominador comum, né? E aí sim, se passar para o município, ou através do Estado, ou através de convênios, a fiscalização nesse trecho, para atendimento de acidentes, principalmente nós possamos ser mais eficiente, onde nós somos mais necessários, que são as rodovias mais distantes do centro urbano. Muito interessante, tanto a pergunta quanto a sua resposta, até porque a gente tem uma ideia aqui que gostaríamos de lançar ao novo superintendente aqui da SMTT de Maceió, com relação à possibilidade de a gente fazer uma mudança no fluxo, pelo menos em determinados horários, tanto da Fernando de Lima quanto da Via Expressa. Mas para isso é preciso essa parceria, esse convênio, né? Mas eu aproveito agora e gostaria de comentar sobre vocês. Se você está com um problema aí com a sua secretária para fazer manutenção da sua casa, do seu apartamento, também do seu escritório, você tem agora aqui em Maceió o Doutor Limpeza. Você liga para eles, esse pessoal vem, tem toda uma estrutura, toda uma logística de equipamentos. Seu apartamento fica esterilizado, seu escritório também, gente. O telefone deles, se você precisar, é o 3033-2764. Outra coisa, você foge desse problema de encargos sociais, você vai pagar o Doutor Limpeza e a sua preocupação termina. Essa é uma novidade muito interessante aqui para todos nós. Bom, a gente vai agora a um breve intervalo e volta já já. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança.
Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. TV Farol, a TV feita pra você. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos à nossa entrevista com o inspetor Silvio Costa, da Polícia Rodoviária Federal. Leonardo, já tem uma pergunta, por favor? Exato, Esperão. Eu, pelo menos, acredito que um dos maiores problemas da PRF seja o reduzido efetivo, considerando a extensão do país e das rodovias. Ainda mais se levarmos em conta que a frota brasileira, nos últimos 10 anos, dobrou, né? Sejam as motos, os automóveis propriamente ditos, eles dobraram. Então, eu pergunto ao inspetor o que fazer para a gente manter um número de policiais compatível, apesar desse crescimento da frota. Faz parte do planejamento da Direção-Geral. Nós tivemos agora recentemente, entrou para o Estado aqui 12 policiais, dos 1.500 que aconteceu do concurso de 2009. Mas a projeção é que todo ano, para que não haja uma falha tão grande, né, com questão de aposentadoria, afastamento e mudança de emprego, o déficit. E com isso a gente conseguir manter o número mínimo para atender e aí aos poucos ir atendendo, aumentar o efetivo para que a gente possa melhorar até o tipo de trabalho oferecido. A intenção nossa é o combate ao crime, é o combate à violência no trânsito, mas também a busca pela educação de trânsito, as questões de saúde na rodovia, que faz parte do nossos cuidados, do nosso interesse. Então, pelo que o senhor está dizendo, que nós temos muitos telespectadores concurseiros também, está por vir aí um concurso da Polícia Rodoviária Federal. E quantas vagas seriam, se dá para dizer alguma coisa nesse sentido? Não, nós não temos ainda o número de vagas. Está sendo feito uma reavaliação em todo o efetivo pelo governo federal, pela nossa direção, para que possa relocar esse pessoal exatamente onde for necessário. Nós temos alguns estados aí com alguma sobra, algumas gorduras, e temos outros estados que está num déficit muito, muito aquém da necessidade. Alagoas está nesse meio termo, né? Não tá, o efetivo não está sobrando, mas está no meio termo. Nós estamos aí nas condições tranquilas. O ideal é que seja melhorado.
Mas no país como um todo aí não temos o número, está fazendo a reavaliação para que possa sair o concurso exatamente para aquela região que precisa, seja a nível nacional e depois um remanejamento interno para atender exatamente aonde for preciso. Né? Hoje alguns concursos que aconteceram aí foram um pouco ingratos, então alguns estados receberam um aumento muito grande de efetivo e depois esse pessoal foi relocado ao longo do país atendendo interesse, né, alguns interesses particulares. Hoje não trabalha-se com isso, existe um sistema nosso chamado CISNAR, que o objetivo é saber onde está faltando policial, para que esse policial seja remanejado para esse ponto, e aí sim a gente conseguir manter um efetivo tranquilo e também principalmente, atender a sociedade com o respeito que ela merece. Inspetor, ingrato mesmo foi o estado de Alagoas. 11 anos para abrir um concurso para a Polícia Civil. Isso é que é ingratidão. Leonardo. Inspetor, nós aqui no programa falamos sempre de capacitação do profissional de segurança pública, o que entendemos que é fundamental. Alagoas tem a possibilidade de ser subsede da Copa do Mundo, que ocorrerá no ano que vem, e em função disso eu lhe pergunto, existe a possibilidade de treinamentos extras, reforço no efetivo ou no material propriamente dito, viaturas, armas, coisas do gênero, para Alagoas ou para outros estados em razão da Copa do Mundo? Como é que isso está sendo trabalhado aí pela PRF de forma nacional? Sim, já há 2 anos aproximadamente, foi em 2010, foi montada uma comissão já preocupada com 2014. Então existe sim um montante, a verba separada, um planejamento todo para a hora que definir quais serão os locais exatos. Já está tudo preparado para que esses locais recebam um contingente, um aumento maior, a aquisição de novos veículos, novas viaturas. Nós recebemos agora novas motocicletas, então tudo isso aí já é encaminhando preocupado com a situação da Copa, o aumento da necessidade da presença policial na questão da Copa. Bem, interessante, inspetor Silvio. Eu faço um questionamento ao senhor. Um policial com uma boa logística, com um bom equipamento e bem remunerado, o senhor acredita que é um item importante para que ele ofereça um melhor serviço à sociedade? Isso não há dúvida, né? Existe sim automotivação, o compromisso do servidor público. Ele recebe pouco ou muito, ele tem que fazer as suas obrigações. Mas não há dúvida que você trabalhar com um bom equipamento, uma boa viatura, uma equipe bem preparada, isso eleva ainda mais a vontade de fazer aquilo que você é pago para fazer. Espero que tenha algum telespectador nosso que seja amigo aí dos gestores da segurança e digam isso que o inspetor disse. Leonardo, por favor. Inspetor, uma coisa que me incomoda bastante, que o brasileiro geralmente é muito crítico, né, fala aí a respeito das falhas do governo, mas não analisa as suas condutas. Eu, por exemplo, quando transito pelas estradas, percebo bastante aquela imagem do cidadão piscando o farol para dizer que tem uma blitz ali nas imediações e com essa conduta muitas vezes favorecendo os criminosos, porque um cidadão infrator, quando vê uma piscada de farol dessa, ele para, faz a meia volta, ele não vai querer arriscar para ver se aquilo é apenas um acidente ou se é uma barreira policial. Então essa conduta que demonstra uma falta de cidadania, no meu ponto de vista, eu acho terrível, terrível. Assim como essa agora já mais moderna, utilizando-se da tecnologia através do Twitter, que o indivíduo antes de sair de casa ou antes de sair do barzinho onde está bebendo, verifica no Twitter onde tem operações da lei seca. O que o senhor diria para o nosso telespectador dessas condutas que aparentemente estão ajudando, mas na realidade, pelo menos do meu ponto de vista, levam um prejuízo muito grande a toda a população? Sem dúvida nenhuma, esse tipo de comportamento põe em risco a segurança como um todo. A pessoa, quando inocente ou não, dá o sinal que existe alguma viatura trabalhando ao longo do trecho, a intenção dele seria avisar apenas uma pessoa que esteja cruzando por ele, mas ao mesmo tempo você não sabe quem é o outro veículo que está vindo no sentido oposto. A polícia de repente instalou naquele ponto por receber alguma denúncia, receber alguma informação de que tenha passando por ali ou criminoso ou algum crime está prestes a acontecer. Essa piscada de farol é o suficiente para que o suspeito faça um retorno e você que deu o sinal ali na inocência colaborou para que o crime continuasse. Bom, então vejam vocês que isso não é uma atitude coerente, não é uma atitude boa para a sociedade e também para o policial que está ali trabalhando, né? Você pode estar colocando a vida dele num risco muito maior do que a sua própria atividade já oferta. Mas, inspetor, eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta aqui do nosso diretor. O Lípel, ele é adepto do lazer etílico
E ele pergunta o seguinte: com quanto tempo passa o efeito do álcool, né, no motorista, vamos dizer assim, né? Essa, inclusive, Esperão, não é a dúvida só do nosso diretor. Muitas pessoas indagam a esse respeito, nos perguntam o que fazer, procuram outros motoristas porque acreditam que não passariam pelo teste do etilômetro. Na dúvida geral, vamos ver se o inspetor consegue ajudar um pouquinho aí os nossos telespectadores. A questão do álcool ele varia muito ao tipo de bebida. Cerveja tem uma graduação alcoólica, o vinho, a vodka, a pinga em si, todas elas têm uma graduação diferente. Do mesmo jeito, a quantidade em cada organismo, ela reage diferente. Uma pessoa que toma uma cerveja, uma lata de cerveja, com 80 quilos, ela vai ficar daquilo durante o organismo pelo menos entre 6 a 8 horas. Se ele tiver 100 quilos, com 4 horas ela já está ali já no organismo, já foi absorvida pelo organismo. Se ele bebeu água, se alimentou, reduz ainda mais esse tempo, né? Então varia muito de quantidade. Agora hoje, uma cerveja, se tomou de manhã e você for fiscalizado 10, 11 horas da manhã, provavelmente você vai ser autuado. Se você tomou a cerveja, saiu ali na hora do almoço e à tarde, em torno de 3 a 4 horas, você ser abordado e fiscalizado, provavelmente vai dar um teste positivo. A graduação aí vai variar pela quantidade e pelo peso. O senhor inspetor me deixou trifeliz agora. Primeiro porque diz que todo gordinho normalmente é rico e alegre. E agora o senhor me dizendo que os gordinhos, o efeito passa mais rápido do álcool, então, muito interessante. Embora eu não beba, né? Bem, Leonardo, mais uma pergunta, por favor? Sim, Esperão. Falamos aqui de armas e drogas chegando de outros estados, que é um problema que aflige bastante Alagoas, mas um antídoto para isso é o trabalho de inteligência, quer seja da Polícia Civil, Polícia Militar, ou até mesmo da Polícia Rodoviária Federal, e por isso eu pergunto ao inspetor, a Polícia Rodoviária Federal certamente faz esse trabalho aqui em Maceió, e no interior do estado também existe trabalho de inteligência nas unidades da PRF? Sim, hoje nós estamos reativando, né, reforçando a inteligência no estado. Durante um tempo ela andou um pouco tímida, e nosso superintendente, quando vindo de locais onde a inteligência é muito forte na questão de combate ao crime, auxiliando as ações, direcionando o nosso trabalho, ela de imediato solicitou reparelhamento e também a convocação de policiais de outros estados para estar trabalhando. No nosso estado nós temos aqui em Maceió, nós estamos com o núcleo trabalhando, e no interior, Atalaia, que é para outra delegacia, é muito próximo, o pessoal daqui está atendendo também. E no interior nós temos, em Palmeira dos Índios, nós temos uma base descentralizada de inteligência, onde também há agentes preparados fazendo monitoramento, as consultas e pesquisa da informação de crime na região para nos fornecer com um produto, um material que nós possamos usar no enfrentamento ao crime. Inspetor, sobre essa convocação de policiais de outros estados, o senhor relatou desse ganho que Alagoas vem tendo, mas Alagoas também perde policiais para algumas operações do tipo Sentinela, por exemplo? Muitos estão indo para estados de fronteira para dar esse reforço? Sim, acontece sim, e é interessante que nós, até num primeiro momento parece uma perda da mão de obra, mas é um preparo para esse policial. Quando ele volta com mais experiência. Nós temos sim, vão 1 ou 2 policiais, mas voltam, ficam um período e retornam para o estado de Alagoas mais preparado, e fazendo aquela troca de experiência, acaba sendo um multiplicador de novas técnicas. Eu acho muito interessante, indiscutivelmente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal de uma importância muito grande, inclusive no momento que nós vivemos em Alagoas hoje, como já foi dito aqui, armas, essas drogas que têm chegado, ele é fruto de alguma falha lá fora, né? E se a gente pudesse reforçar isso um pouco mais, eu volto a pedir ao inspetor que, no seu planejamento, não deixe de vislumbrar aí essas abordagens, as barreiras policiais, como foi dita pelo Leonardo, porque eu vejo que dessa forma a gente pode sim reduzir essas ações aí deletérias que a gente tem sido acometido aqui no estado. Eu gostaria de perguntar ao inspetor sobre a questão dos veículos apreendidos, que é outro problema que aflige a Polícia Nacional Estadual, e acredito que aflige também a Polícia Rodoviária Federal. Como a Polícia Rodoviária Federal vem tratando essa questão? Os veículos, depois de 90 dias, são leiloados, como recomenda a lei, ou ainda não, estão sendo armazenados? O senhor tem ideia dessa questão? Se estão conseguindo efetuar os leilões para esvaziar os pátios? No momento, nós tomamos surpresa quando chegamos aqui nesse final de ano, a quantidade de veículos apreendidos que se mantém ainda dentro dos pátios da Polícia Rodoviária Federal.
Isso aí, de imediato, a nossa superintendente, a inspetora Vera, buscou saber dos processos que existem de licitação para dar o prosseguimento mais rápido possível e já, antes mesmo desse definido, já abriu um novo, fazendo uma avaliação dos novos lotes que existem, né, para que haja o esvaziamento dos postos, porque são duas situações. Primeiro, que fica lá o bem sendo depreciado, apodrecido, e muitas vezes as autuações não compensam a retirada do veículo, e ao mesmo tempo ficam os policiais responsáveis por aquele bem lá dentro, né? Fica dentro do pátio da polícia esses bens, inibindo, inclusive, que o policial possa sair em fiscalização, porque ele tem que ficar tomando conta do veículo que ficou retido. Então, nós estamos buscando convênios, buscando aí, de repente, guinchos particulares, né, ações, aí vai ser analisado ainda o que é que torna mais barato para o cidadão, se é montar um convênio com o Detran, ou algum local que tem espaço, mas o principal deles é esvaziar os pátios da polícia, seja através de leilão, seja através de um convênio, ou mesmo a instalação de um pátio particular onde haja remoção e fique nessa guarda, nesse local seguro, e aí periodicamente haver esses leilões dos veículos que não forem retirados dentro do prazo. Inspetor, eu fico até satisfeito com a sua colocação de que medidas serão tomadas para esse leilão. Parabenizo já a inspetora Vera por essa atitude desde o início, porque eu também, como o senhor, citaria esses dois problemas. O policial que perde tempo do seu trabalho preocupado com o veículo, o automóvel ali se depreciando, mas lembrei de um terceiro problema agora, que é a questão da dengue. Nosso país é tropical, as chuvas desses carros ficam abandonados, muito espaço para o foco da dengue, que quem vai ser o primeiro atingido ali? O policial rodoviário federal que está trabalhando ao lado daqueles focos. Então tem esse terceiro elemento que faz com que seja necessário que nós aproveitemos a situação para leiloar ou dar o devido destino para esses automóveis. Então eu vou acrescentar uma quarta preocupação, a questão também daqueles combustíveis, né? Aquela situação ali pode causar uma explosão, tivemos um grande problema aqui recentemente no DEIC, e incêndios, então mais uma preocupação, como foi lembrado aqui pelo consultor Leonardo. Mais alguma observação, Leonardo? Não, infelizmente estamos chegando aqui mais próximos do fim. Queria só lembrar sempre aos nossos telespectadores que estamos no Facebook, né, Segurança em Debate, e no Twitter, @segueemdebate, com G mudo, você deve estar vendo aqui embaixo. Eu aproveito para ressaltar, a gente teve aqui uma campanha da Lei Seca e realmente essa campanha a gente tem que tirar o chapéu para o governo do estado de Alagoas. A campanha valeu, foi importante, por diversas vezes eu vi pessoas comentando em bares, em restaurantes, se tinham visto alguma operação de lei seca, porque caso contrário não iriam beber. Então é importante, fez um efeito, a gente sabe que vai trazer bons resultados aí. A gente vai agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Hoje, Esperon, lamentavelmente, eu tenho 3 erros. Não darei nem acerto, serão só erros aqui. O primeiro deles para aqueles que insistem em misturar álcool com a direção de veículo automotor. Até em homenagem aqui ao nosso convidado, não tem como não falar nesse tema, porque as mortes são muitas relacionadas a essa junção, álcool e condução de veículos. Isso é lamentável. O outro problema é aquela questão da Secretaria de Gestão Pública, que não resolve a progressão dos policiais civis. Eu já estou cansado até de ser abordado na rua por policiais civis com mais de 10 anos de serviço, que desde meados de 2012 já teriam direito a uma progressão que representa um acréscimozinho salarial e não estão conseguindo, por lentidão da CEGESP. Pelo amor de Deus, isso é um direito do profissional que deveria ser automático e não vem sendo atendido até hoje. É lamentável. E o terceiro erro, tão grave quanto os outros, essa situação, eu sei até que deve ser minoritário no meio policial, com esse ponto de vista de arma de fogo, mas eu não entendo que o cidadão, o civil particular, deva ter uma arma de fogo em sua casa. Tivemos semana passada, aliás, semana passada aqui em Maceió, aquele trágico episódio que 2 adolescentes mexendo uma arma de fogo, um deles foi vitimado. Na semana passada também tivemos aquele atleta paralímpico, Oscar Pistorius, muito famoso, sul-africano, que matou a namorada que ingressava na sua casa para fazer uma surpresa. Ele, por ter uma arma de fogo, achou que era um criminoso, atirou e quando viu era a namorada. Pelo menos essa foi a primeira versão que surgiu. Mas se a arma de fogo ali não estivesse,
tal mal não teria ocorrido. Então vamos repensar esse posicionamento para ver se era o melhor caminho. Inspetor, por favor, o seu acerto e erro no alvo. O acerto nosso é acreditar na mudança, né? O nosso objetivo é esse, estamos vindo de fora do estado aqui, do Mato Grosso do Sul, para cá, acreditando na mudança. E do erro ainda é nas pessoas que insistem em não respeitar a lei, não respeitar o direito do próximo, seja ela em toda a sua amplitude. Bom, o meu acerto do alvo, eu volto a dizer, vou dedicar ao governo do estado, olha, alguém disse que eu não elogio o governo do estado, vou dedicar ao governo do estado, ao Detran Alagoas, pela campanha agora no Carnaval, da Lei Seca. Eu realmente sou fã dessa operação. O meu erro do alvo, eu vou seguir aqui o nosso consultor Leonardo Assunção e vou dedicar a CEGESP de Alagoas, que insiste em não liberar a progressão dos policiais civis do concurso 2001-2002. Isso era algo que deveria ser automático e os policiais estão aí se humilhando, passando por alguns pedidos e isso não é bom, isso tem que ser automático. Essa progressão. Então, vai aqui o meu erro do alvo. O segundo erro, eu vou dedicar também à Secretaria de Defesa Social, que até o momento não liberou uma promoção justa e devida aos policiais que socorreram, que chegaram de imediato ali durante a explosão do DEIC. E a gente pede, esses policiais precisam e devem ser promovidos. Isso é bravura, isso é atendimento à sociedade. Esse é o meu segundo erro do alvo. Bem, nós vamos agora pedir ao inspetor que nosso tempo mais uma vez se esgotou, que o senhor faça as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Eu agradeço a oportunidade em nome da Polícia Rodoviária Federal de Alagoas, em nome da Superintendente Vera Lúcia Preto Sela, e pôr a Polícia Rodoviária Federal à disposição do programa, da população, através do telefone 191, ou nossa página na internet, www.dprf.gov.br, para qualquer dúvida. Bom, faço rapidamente alguns agradecimentos ao Fábio Dourado, que está sempre participando conosco aí no Facebook, ao Jorge da Guia Filho, que também tem nos seguido, ao Felipe Campos e à Regiane Galvão, que com muito esforço estão fazendo um doutorado na Argentina, sem nenhum apoio do governo do estado, sem nenhum apoio da Defesa Social, mas são profissionais que estão se capacitando por conta própria para melhor servir a sociedade alagoana. Quero também agradecer a assessora de comunicação da PRF, a Flaviana, que está aqui conosco, a gente agradece a presença e todo o apoio que ela nos deu. Leonardo, mais alguns agradecimentos? Sim, Esperão. Gostaria de agradecer, mandar um abraço aqui para o inspetor Arnoldo, que está ali ajudando, dando todo o suporte à superintendente Vera, lá na PRF. Também as policiais rodoviárias federais Cedrinho, Agra, que sempre nos encontra, sempre faz menção aqui ao programa, e a Liz, que também encontramos na Central de Polícia e falamos a respeito do programa. Um abraço a todos. Bem, agradecemos a sua audiência, esperamos que você tenha sido esclarecido aqui com diversas notícias e boas expectativas aqui para a nossa Polícia Rodoviária Federal. Um carinhoso abraço a todos e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga.
A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.